E aí, meus amigos, beleza? Me chamo Leonardo Torres, o seu professor de Direito Administrativo. No bate-papo de hoje, nós iremos trocar uma ideia sobre os pontos mais importantes dentro aí do seu edital, Direito Administrativo, quais são os pontos que você deve priorizar. Professor, como você sabe, né, quais são os pontos mais importantes, quais são os pontos que eu devo focar? Você é a mãe de Ná? Você faz a prova? O que é? Na verdade, não, aqui é pura estatística. Então, nós verificamos provas anteriores da banca Sebrasp, no caso aqui PRF, e dentro do edital da ementa de direito administrativo, existem temas que estatisticamente são mais cobrados e temas que estatisticamente são menos cobrados, tá? Então, por estatística, dá certo quase sempre, nem sempre, mas é o critério mais objetivo que podemos utilizar. Tudo bem, gente? Outro ponto importante. Então, no primeiro momento, o que eu farei? Uma hierarquia da importância das matérias, tá? Do que é mais importante para o que é menos importante. E dentro de cada tema, eu também lá dou dicas dos pontos mais importantes dentro daquele tema. Legal? Gente, é por estatística, então você tem que, quando você elaborar a sua planilha de estudos, primeiro em relação a todas as matérias que integram o seu edital, qual que é o primeiro critério? O que preponderará? O que cai mais? Se eu sei que legislação de trânsito cai mais do que direito administrativo, óbvio que eu dispensarei mais tempo para a legislação de trânsito. Legal? Um pouco menos de tempo aí para o direito administrativo, por estatística. E, por exemplo, se eu sei que no direito administrativo, se eu sei que o tema, sei lá, agentes públicos cai muito mais que licitação, óbvio que eu darei mais prioridade para o tema agentes públicos. Legal? Vamos lá então, gente. Ó, o que é mais importante para você, futuro PRF? Dentro aqui do direito administrativo, que é o mais importante ramo do direito público, modéstia à parte. Vamos lá, gente. Ó, aí detalhe, se vocês compararem o edital, esse edital com os anteriores, a gente basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Muito bem. Vamos lá então, ó. Noções de direito administrativo, PRF, gente. Dos 8 temas, o que cai mais? Agentes públicos e Lei 8.112 de 90. Só para relembrar, gente, ó, o que é um agente público? Todo aquele que exerce uma função pública, temos várias categorias, temos lá os agentes políticos, temos lá os agentes administrativos, temos os particulares em colaboração com o Estado e também os militares. E dentro da categoria agentes administrativos, temos 3 subcategorias. Servidores temporários, função pública temporária, com ou sem concurso, empregados públicos, CLT, emprego público permanente com concurso, e os servidores que ocupam cargos públicos, cargos em comissão ou cargos efetivos. Cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração sem concurso. Cargo efetivo, você, cargo permanente, mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Mediante aprovação em provas ou provas e títulos, e não títulas. Legal. Foi o penúltimo concurso da PRF, olha que perguntaram. Uma questão hipotética dizia que a Maria tinha sido contratada sem concurso público, diante de uma situação excepcional de interesse público, e ela exercia uma função pública temporária. A questão afirmava que a Maria integrava a categoria de agente administrativo. Maria foi contratada sem concurso público, uma situação de excepcional interesse público, para exercer uma função pública temporária, e a questão, na época CESP, né, hoje Sebrasp, mas enfim, afirmou que a Maria, ela integrava a categoria de agentes administrativos. Correto, gente. Por quê? Agente público é o gênero. Quais são as categorias? Agentes políticos, particulares em colaboração com o Estado, militares e os agentes administrativos. Dentro dessa categoria, servidores públicos, empregados públicos e servidores temporários, que é o caso da Maria. Legal. Vamos lá, professor. E na Lei 8.112, dentro dela, que é o estatuto aí que rege os servidores públicos e serviços federais, quais são os pontos que eu deveria focar, professor? Vamos lá, gente. Ó, Lei 8.112 é uma lei generosa, tem 253 artigos, mais obrigação de você conhecer. Vamos lá. Provimento de cargos, artigo 8º e seguintes, como que a administração preenche um cargo vago. Direitos e vantagens, 40 e seguintes, sistema remuneratório, gratificações adicionais, indenizações, licenças, afastamentos e concessões, e também o regime disciplinar, deveres, obrigações, penalidades e também o famoso PAD, processo administrativo disciplinar, artigo 116 e seguintes.
90% das questões sobre Lei 8.112 sai daí. Provimento de cargos, 8º e seguintes, direitos e vantagens, 40 e seguintes, e regime disciplinar, 116 e seguintes. Legal. Segundo tema mais importante, gente, critério puramente estatístico, responsabilidade civil do Estado. Gente, previsão lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Como que o Estado responde, se é que ele responde por eventuais danos que os seus agentes provocarem a terceiros, e ele responde sim. É uma responsabilidade objetiva. Basta que a vítima comprove o fato, o dano e o nexo causal. Não precisa comprovar nem o dolo e nem a culpa do agente público. Responsabilidade objetiva. E é bacana que vocês também saibam o quê? Quais são as causas que excluem essa responsabilidade civil do Estado? Vamos lembrar, gente? Caso fortuito, força maior e a culpa exclusiva da vítima. Isso é um toque, hein? Por mais que o Estado responda objetivamente em relação à vítima, ele não morrerá com prejuízo. Após ser condenado a indenizar a vítima, ele se voltará contra o agente público e irá propor uma ação de regresso. E se nesta ação de regresso que ele propõe contra o agente público, o Estado comprovar, além de tudo, o dolo ou a culpa do agente público, quem é que ressarce o Estado é o próprio agente público, ou seja, a responsabilidade do agente perante o Estado é subjetiva. Última prova da PRF, último concurso, último edital, a banca, à época a CESP, trouxe um caso concreto de um PRF que conduziu uma viatura, que foi desviar de um cachorro e, enfim, atravessou lá a pista e colidiu contra um veículo de particulares, provocando danos materiais, estéticos e morais a todos os ocupantes lá do outro veículo. E com base nesse case foram extraídas as 5 questões de direito administrativo e uma delas era sobre o tema responsabilidade civil do Estado. Muito bem. Vamos lá, gente. Outro tema importante também aqui, ó, organização da administração pública, administração direta, indireta, as entidades públicas, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, economias mistas. Dentro desse tema, tem que saber, gente, o que é descentralização e o que é desconcentração. Desconcentração e descentralização são técnicas de distribuição de competências. Na desconcentração, a lei cria órgãos dentro de uma única pessoa jurídica. Por exemplo, criação da PRF, que é um órgão, é uma desconcentração, órgão da União. E na descentralização, a competência é distribuída de uma PJ para outra PJ. Então, por exemplo, criação de entidades da administração indireta, que tem personalidade jurídica própria, é fruto aí de uma descentralização. Retira-se competência do ente central, por exemplo, da União, e confere-se à entidade pública da administração indireta. Legal. Outro ponto que é importante saber também dentro aí da temática organização da administração pública é as diferenças, aliás, são as diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Só para relembrar, primeira diferença, capital, empresa pública, capital 100% público, economia mista, maioria do capital que vota é público. Segunda diferença, modelo societário, empresa pública admite qualquer modelo, economia mista sempre uma SA. Terceira diferença, só para as federais, foro judicial. No âmbito da justiça comum, qual que é o foro competente para processar e julgar uma ação em que for autora ou ré uma empresa pública federal? Justiça Federal. E se for uma economia mista federal? Justiça Estadual. Exceto mandado de segurança e habeas data, que serão julgados pela JF. Quarta diferença, só para as federais, polícia judiciária, polícia investigativa. Infração penal contra empresa pública federal, quem investiga? Polícia Federal. Infração penal contra economia mista federal, quem investiga? A Polícia Civil. Muito bem. Vamos lá, gente, ó. Ato administrativo também é importante. E aqui bacana, gente, que é um tema, enfim, longo, um tema aqui que é bem comprido aqui, só que a Sebrasp, ela foi do bem, né? Ela especificou o que ela quer que você estude dentro aí da temática ato administrativo. O conceito, requisito, é a mesma coisa que elemento lá, o MC-OFF, motivo, competência, objeto, finalidade e forma. Atributo é característica, lá o TIEPA, tipicidade, imperatividade, exigibilidade, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. Classificação, gente, vários critérios, o mais importante, o que mais cai, quanto à natureza, aliás, são 2 critérios importantes que tem que conhecer, quanto à natureza e quanto ao regramento. Quanto à natureza, ato simples, complexo ou composto.
E quanto ao regramento, ato vinculado e ato discricionário são dois critérios cujo domínio é fundamental. Mas o que, gente? E quais são as espécies de atos administrativos? Atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, mas o que? Tem lá atos enunciativos, dentre outros. Gente, tem poderes da administração pública, tema também importante, tá? São aquelas ferramentas que a administração pública tem para atuar. De todos os poderes da administração pública, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia, 70% das questões saem daqui, poder de polícia administrativa, tá? Que tem um conceito bem bacaninha lá no artigo 78 do CTN, que é o artigo 78 lá do Código Tributário Nacional. Vale a pena que você conheça, né, que você, enfim, estude lá com calma o artigo 78 do CTN e veja lá aquele conceito legal, bem completo aí de poder de polícia administrativa. Outro tema importante também está aqui, gente, licitação. Gente, em licitação, por enquanto, qual que é a principal lei que vai tratar do tema? Duas leis, tá? Duas leis gerais. A Lei 8666 de 93, que por enquanto é a principal lei geral sobre licitação e contratos da administração, e a Lei 10.520 de 2002, que vai tratar do pregão presencial. Legal? Muito bem. Gente, do que é pedido aqui no edital, o que é fundamental que você saiba, que você conheça, a gente principalmente está aqui, contratação direta, tá? Quais são aquelas situações onde a administração pública pode contratar diretamente sem licitar? Só para relembrar, gente, quando a licitação ela é proibida, licitação dispensada, artigo 17 da Lei 8666. Quando a licitação não é obrigatória, com ou sem, dispensável, artigo 24 da Lei 8666. E quando a licitação, quando admite-se a contratação direta porque não há competição, inexigibilidade, artigo 25 da Lei 8666. Dica, decore as hipóteses de dispensada, artigo 17, pouquinha coisa. Memorizem as hipóteses de inexigível, artigo 25, pouquinha coisa. O que não for dispensada, artigo 17. E o que não for inexigível, artigo 25, é dispensável, artigo 24, que são 35 possibilidades. Só uma dica aí para que você economize tempo, que já é escasso. Vamos lá, gente. Outro tema que alguns falam que está batido, mas eventualmente ele cai também. Princípios constitucionais do direito administrativo, explícitos. Artigo 37, caput da Constituição, lá o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e o que não for LIMP é implícito na Constituição. Razoabilidade, proporcionalidade, tutela, autotutela administrativa, dentre tantos outros, tá? E por fim, gente, o último tema, mas não menos importante, controle da administração pública, aqueles instrumentos que viabilizam a fiscalização da administração, gente, Nós temos muitas questões aqui sobre controle legislativo, tá? Ou seja, aquela fiscalização que o legislativo perfaz na administração pública. Não se esqueçam, esse controle parlamentar pode ser um controle político, exemplo, a instalação de uma CPI, ou um controle financeiro, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Tribunal de Contas é órgão independente, para a maioria, e a Sebrasp entende assim, não integra nenhum poder, só auxilia o legislativo na fiscalização da administração pública. Beleza? É isso aí, então. Bons estudos, vamos que vamos. Beijo no coração e até as aulas. Valeu!